Fala, caras pálidas, vou falar de redação e vou falar de números hoje. Mas antes, você já sabe, deixa aí o teu joinha, te inscreve no canal, ativa as notificações, me segue no Instagram. Eu também tô com um curso aberto, o curso começa até 7 de julho, as inscrições vão até dia 6 de julho. Tá lá tudo no meu Instagram que está aqui ou aqui. Bora, partiu! O que eu fiz? Eu peguei a cartilha do Felp, a cartilha que ele faz de redações nota 1000. O Felp tirou nota 1000 em 2018 e em 2018 e 2019 ele fez as cartilhas com redações que tiraram nota 1000. Então fez um serviço assim, para toda a comunidade do Enem e a comunidade de estudantes em geral, para mostrar como que uma redação nota 1000 se torna então uma redação nota 1000. E eu trouxe para vocês o estudo quantitativo de gráficos, números, etc e tal, sobre as partes do texto. Introdução. Nós tivemos, são 44 redações sempre analisadas, tá? Introdução com 4 linhas, nós tivemos 3. Com 5 linhas, nós tivemos 8. Com 6 linhas, nós tivemos 15. 7 linhas, 15. E 8 linhas, 3. Então, por essa tabelinha aqui, vocês já percebem que uma redação ideal é uma redação que fica em torno de 6 a 7 linhas. E que nós tivemos um intervalo de 4 a 8 linhas. Sendo que 30 dessas redações são de 6 ou de 7 linhas. É o ideal, né, gente? Não ultrapassem e não vão antes. Assim. Então, 4 linhas, gente, é uma redação que teve sorte na vida, entendeu? Porque a pessoa se arriscou muito e pegou 2 corretores que deram 200 ali na 3 em questão de organização. Eu já teria que ver melhor isso aí. D1, primeiro desenvolvimento, com 6 linhas, 2. Com 7 linhas, 11, com 8 linhas, 19, com 9 linhas, 9, com 10 linhas, 1 e com 13 linhas, 1. Gente, 13 linhas é quase a metade do texto. Essa pessoa também é outra que teve mais sorte do que juízo na vida. D1, primeiro desenvolvimento, girou entre 6 e 13 linhas e nós tivemos ali a média, né? 30 redações girando em torno de 7 a 8 linhas, com um grande número de redações com 8 linhas no primeiro desenvolvimento. No segundo desenvolvimento, 5 redações com 6 linhas, 15 redações com 7 linhas, 17 redações com 8 linhas, 5 redações com 9 linhas e 2 redações com 10 linhas. Então, de novo, segundo desenvolvimento, girando em torno de 7 a 8 linhas, com um número maior de 8 linhas. Conclusão, com 5 linhas nós tivemos uma redação, com 6 linhas, 5 redações, com 7 linhas, 11, com 8 linhas, 12, com 9 linhas, 11 e com 10 linhas, 4. Então a conclusão é a que mais é diversa, né? Mais equilibrada. Mas, de novo, ali girando entre 7, 8 e 9 linhas. Com um intervalo de 5 a 10. O que a gente chega? Qual é a conclusão que a gente chega disso tudo? Que um bom texto é um texto que tem um equilíbrio entre as partes. Os desenvolvimentos não são muito maiores do que a introdução e a conclusão, mas tendem a ser um pouco maiores, e que a introdução e a conclusão também não são muito menores, porque elas também são partes do texto fundamentais aí para a gente desenvolver a nossa argumentação e a nossa estrutura que o Enem pede. Mas uma coisa super importante aqui, cara pálida, presta atenção aqui. Das 44 redações disponibilizadas pelo Felp, 44 tem 4 parágrafos. Todas as redações nota 1000 tem 4 parágrafos. Todas. Então não me vem com 3 parágrafos, nem com 5. Faço 4 parágrafos, um de introdução, um de conclusão, 2 desenvolvimentos, era isso. Depois, no final do vídeo, eu digo qual a estrutura perfeitinha com essa análise aqui. Eu vou dizer, hein? Vou dizer. Aí tem mais. Redações com 28 linhas escritas. Uma solitária. Também teve mais sorte do que juízo.
Redações com 29 linhas escritas, 10. E redações com 30 linhas escritas, 33. Ou seja, 3/4. Isso, Corleta. 3/4, 75% das redações nota 1000 de 2019 escreveram as 30 linhas, que é o que você vai fazer. Não temos redações 1000 com 25, com 27 linhas. Entendeu, cara pai? Não me vem escrever 25 linhas achando que eu vou dar nota 1000, que eu não vou dar. Agora, para fechar, uma coisa importantíssima sobre o que é maior e o que é menor. Vamos perceber aqui, olha só. Em 20 redações, o primeiro desenvolvimento foi maior do que o segundo. Em 14 redações, o primeiro desenvolvimento é igual ao segundo. E em 10 redações, o segundo desenvolvimento é maior do que o primeiro. O que isso quer dizer? Nada. Isso quer dizer que vocês podem fazer qualquer tipo de estrutura. O D2 pode sim ser maior do que o D1 e o D1 pode ser maior que o D2 ou os dois serem iguais. Isso indifere porque o número aí é bastante equilibrado. Agora, vamos ver introdução. 2 introduções são maiores do que os 2 desenvolvimentos. Então isso existiu nas redações nota 1000. Introdução que é maior do que os 2 desenvolvimentos. Como assim? Não é que a introdução é maior do que os 2. A introdução tem, sei lá, 8 linhas, o D1 tem 6 e o D2 tem 7. Então, o número de linhas da introdução é maior do que o número de linhas do D1 e maior do que o número de linhas do D2. 2 redações fizeram isso. 4 redações tiveram uma introdução maior do que um dos desenvolvimentos e menor do que outro. Agora, 38 redações tiveram introduções menores do que ambos os desenvolvimentos, do que o D1 e do que o D2. 38, cara, esse é um número bastante significativo para mostrar pra gente que introdução, sim, tem que ser menor do que D1 e do que D2. Mas o mesmo não acontece com a conclusão. Olha só a conclusão. 21 conclusões foram menores do que D1 e do que D2, ou iguais a um deles. Então o D1 tem 7 linhas, o D2 tem 7 linhas e a conclusão tem 7 linhas. Ou o D1 tem 8 linhas, o D2 tem 7 linhas e a conclusão tem 7 linhas. Então, esse esquema que a conclusão não passou nenhum dos desenvolvimentos aconteceu em 21 redações, praticamente a metade. 7 redações, a conclusão foi maior do que um dos desenvolvimentos. E 16 redações, a conclusão foi maior do que D1 e do que D2. Então, um D1 com 7 linhas, um D2 com 7 linhas e uma conclusão com 8, por exemplo. 16. Na introdução foram apenas 2, na conclusão foram 16. Isso quer dizer o que, cara pálida? Isso quer dizer que a conclusão pode sim ser maior do que D1 e do que D2. Mas que o ideal é que ela não ultrapasse o número de linhas deles. Então, o esquema ideal, montado aqui por mim, pelos nossos números, pelos nossos dados, seria uma introdução de 6 linhas, um D1 de 8 linhas, um D2 de 8 linhas e uma conclusão de 8 linhas. Isso fecha as 30 linhas, conclusão não passa nenhum dos desenvolvimentos, a introdução é menor do que os desenvolvimentos e os parágrafos são equilibrados. Esse seria, então, um dos esquemas, mas pelos números aqui seria o esquema que se sobrepõe, né? O esquema perfeitinho. Tá bem, cara? Então, essa é a matemática da redação nota 1000. Eu tô preparando um outro vídeo com outros números sobre as redações nota 1000. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo, perguntem aí, digam o que vocês querem assistir com números, com análise das redações nota 1000, que eu tô adorando fazer esses gráficos aqui, essas matemáticas, porque sim, eu também gosto de números. Deixa teu joinha, comenta, curte, compartilha com os amigos aí e te inscreve no canal.